Eu gostaria de iniciar o vídeo desta noite muito simples. Não trago nada novo, a não ser algumas reflexões de um educador, né? De alguém que busca muito mais aprender do que ensinar, né? Agradecer antes de mais nada a todos os amigos e amigas que construí aqui em Alegrete. E cumprimentando este seleto número de amigos e amigas, eu cumprimento todos os outros, né, que a geografia não abraça. Que só o que pode abraçar é o laço, né, do bem-querer, é o laço da empatia, é o laço, né, de um amor que é universal, de um respeito que é mútuo, de valores que são cultivados a partir de uma verdade que me parece ser sentencial. Todos nós, desde a condição intrauterina, nascemos para a vocação da convivência. E na convivência, vamos criando novas edições de nós mesmos. Vamos reeditando os nossos valores, reeditando as nossas percepções, vamos renovando e estabelecendo processos de construção e reconstrução, de um si próprio com um não eu, de um não eu com um si próprio. E eu digo isto porque me recordo das palavras do professor Rubem Alves, nosso saudoso, que dizia o seguinte: aprendemos, né, as palavras, aprendemos as letras para melhorar os olhos. Educamos os olhos a partir do conhecimento. Infelizmente, não é sempre assim. Infelizmente, não é sempre assim. Gostaríamos que fosse, mas não é, né? Mas a ideia é que quanto mais a gente fosse, né, bebendo desse conhecimento, buscando novas possibilidades de pensar as coisas, que nós fôssemos nos tornando mais gentis, mais humanos, mais humildes e mais próximos de uma realidade que chama-se de realidade da boa luta. O que é a realidade da boa luta? A dignidade totalitária de sermos e estarmos como presença no mundo. E hoje, diferente dos outros vídeos que faço, eu me ponho no divã. Eu não vou fazer divã, né, de aconselhamento como faço, né, numa projeção de dentro para fora. A minha viagem agora é de fora para dentro. Eu vou utilizar algumas experiências minhas para falar, né, de elementos que na minha concepção precisam ser vistos e revistos para ontem. Você que me ouve agora e que me vê por aí, fazendo algumas falas, defendendo incansavelmente por quase 30 anos a ideia de uma educação que precisa dar oportunidades iguais a quem a vida deu caminhos diferentes. De uma educação que valida o capital humano como possibilidade de pensar as relações e pensar todos os valores que deveriam construir a identidade terrena. Aqueles valores que nós aprendemos, né, desde a constância familiar, né? Valores que quando nascemos, né, e eu seria mais atrevido, até na condição intrauterina, né, nós ouvíamos ou sentíamos. Nem sempre, né? Porque a gente tem casos e casos. Mas vejam só, são valores que a gente, né, traz conosco como possibilidades teóricas. Então eu me coloco nesse momento no divã. Vocês estão hoje vendo, né, o divã do Rodrigo, que antes de ser professor, que antes de ter formações, é gente como cada um, né? Eu também fico triste, eu também me inquieto com as coisas, eu também, né, por várias vezes pisando na incerteza, me questiono se vale a pena, né? Mas mesmo me questionando se vale a pena por 30 anos, eu acredito que vale a pena, né? Porque mudei a vida de muita gente, no sentido de agregar, né? E muita gente agregou na minha vida. Então, esses elementos são fundamentais para que vocês entendam o seguinte, né? Primeiro, eu não sou
assim como qualquer outra pessoa, né? Tropeço ou acidente de percurso. Não sou, né? Eu não virei professor da noite para o dia. Eu não conquistei prestígio e respeito pelo que falo da noite para o dia. Eu nem estou falando aqui de condição monetária. Porque se eu fosse falar, né, de profissionalização, de respeito financeiro pelo que falo, né, eu encerraria o divã. Eu encerraria o divã. Eu falo de um respeito que não tem preço. Eu falo de um respeito que não é barganhado. Eu falo de um respeito que ultrapassa a hipocrisia da exclusão pela orientação sexual. Eu falo de um respeito que, carregado de nobreza, que carregado de empatia, que carregado de ética, atravessa a condição humana e me torna conectado com as pessoas. Eu costumo dizer que na minha condição não existe geografia. Por onde eu passei, eu deixei um pouco e trouxe um pouco. E talvez isto, né, seja a prova real de que, né, quando vocês me olham e quando vocês me vêm falando, vocês precisam entender que eu comecei dando aula numa escola rural, multisseriada, na década de 90, multisseriada, 4 séries todas juntas, num lugar que se chamava Passo dos Cardoso. E lá no Passo dos Cardoso, eu fazia merenda, eu era diretor, né? Eu era professor e eu ia na segunda e voltava na sexta. Tinha que posar lá, né? Quer dizer, eu me fiz a partir de um desejo ser melhor, independentemente da minha condição humana, né? E o que eu percebo hoje? E é importante que a gente fale disso, né? Se nós pegarmos os filmes de super-heróis, por exemplo, todos eles têm uma identidade secreta. E a identidade secreta está atrelada a um humano, vou pôr entre aspas, normal, né? Nós invertemos isso, né? Nós escondemos o humano dentro de um super-herói, né? A gente tem dificuldade de ser humano, né? A gente é tudo, muitas vezes, menos humano. Então, no nosso caso, o efeito é rebote. O Superman e a Mulher Maravilha, para poderem se esconderem e no sentido de passarem desapercebidos, eles se colocam na condição de gente, né? E nós, diferente disso, vamos representando socialmente, e não estou aqui dizendo que não podemos fazer isso, né? Mas cuidado para não perder a identidade, né? Quanta gente que já perdeu-se de si próprio, porque tamanha era, né, as contracenagens. Tamanham eram as contracenagens. E a gente inverte o processo. A gente acha que o que a gente é feio, né? A gente acha que a história de vida da gente é feia. A gente acha que dizer que se conhecer um banheiro com vaso sanitário aos 16 anos de idade, que foi meu caso, é feio. E não é. Dizer que por várias vezes eu me alimentei por bondade da vizinha que doou uma galinha para a gente poder incrementar a comida é feio. Não é. Isso me torna cada vez mais digno de estar no mundo. Digno de ser presença no mundo. O que me preocupa é que a gente acha ou está entendendo ser feio ou feia aquela identidade que nos faz. E a gente começa num processo de representação. E aí vem a pandemia e manda a gente usar máscara. O que sobra? O olhar. A sustentação do olhar. E aí a gente maquia o olho, a gente põe o óculos, a gente faz qualquer coisa para não sustentar o olhar com o outro. Porque sustentar o olhar requer o quê? Né? Autoconhecimento, amor próprio, capacidade de sentir-se como sujeito.
Nunca nós vivemos uma crise tão grande. Eu vejo as pessoas procurando um monte de coisa no chão. Eu vejo as pessoas virando a cabeça de um lado para outro, fazendo contorcionismo, porque sustentar o olhar é muito complicado. Sustentar o olhar requer a possibilidade de não ter medo que o outro desvele aquilo que eu sou. De ter orgulho daquilo que eu sou. Ou pelo menos orgulho daquilo que eu me tornei, né? Então eu gostaria, na primeira sessão, nós teremos outras sessões minhas de divã que vocês assistirão, né? Porque eu entendo que é chegada a hora de eu dizer para vocês que o que eu falo é o que eu vivo. Eu não falo daquilo que encarnado não me faz. Jamais eu passaria por uma condição de hipocrisia de falar de coisas que não me atravessam, né? Com muito orgulho, mas com muito orgulho, eu inicio na década de 90, numa escolinha, né, de ensino de primeiro grau incompleto, num lugar, né, onde nós passávamos um arroio, um rio, né, de trator, eu e mais algumas colegas. Né, depois foram agregando outras colegas, porque a gente foi ampliando a escola, né, para ensinar. Para ensinar. Mal sabia eu que muito mais eu aprenderia. Falo para vocês hoje em divã, porque eu estou em divã, né? Vocês estão assistindo a minha terapia, né? E terão outras sessões de terapia, partindo, né, de algumas obras do professor Bauman, que eu acho interessante citar, para vocês entenderem que o que eu estou fazendo aqui, né, tem um processo de cura, tem um processo de reencontro, tem um processo de boniteza, tem um processo de ser pessoa. E talvez o que nos falte hoje é justamente isso. E que fique bem claro, minhas sessões terapêuticas são minhas, né? Eu estou bem à vontade aqui com os meus terapeutas, que são vocês que estão vendo aí. Não vou me candidatar a nada, não tenho pretensões de nada. Eu vivo a minha condição terrena e tenho pensado possibilidades de comover pessoas que eu olho espartilhadas. Eu olho nas ruas e fico vendo aquelas pessoas espartilhadas representando. Fazendo representações sociais em detrimento de caberem no mundo minúsculo dos outros. O que elas se tornam? A máscara que usam. Porque nem o olhar elas conseguem sustentar. Observem isso. As pessoas têm dificuldade de sustentar o olhar. Esta fala que fiz na minha primeira sessão de terapia, né, tem como suporte modernidade e holocausto em busca, né, da política, modernidade e ambivalência, globalização e consequências humanas, modernidade líquida, amor líquido, medo líquido, vida para o consumo e estranhos batem à nossa porta. Todos estes livros do professor Zygmunt Bauman. Queria então encerrar a minha primeira sessão, né, dizendo para vocês, né, não representem para caber no mundo dos outros. Porque daqui a pouco, ao tirar a máscara, não há mais nenhuma representação do professor, do passo, aquele lá, que se fez com muito orgulho. Encerro a primeira sessão minha no divã, né? E logo, logo vocês terão outras. Um beijo grande. E já me sinto mais leve em compartilhar das coisas que me fazem como ser humano.